Olá, gente. Namastê. Eu tô gravando esse vídeo incentivada por uma pergunta que eu recebi no Facebook ontem. Uma pessoa me perguntou, baseada numa postagem que eu tinha feito. Essa pessoa me perguntou a respeito de uma voz, né, que eu mencionei na postagem, de uma voz de autossabotagem, uma voz que fica buzinando na sua orelha, que cuidado, tá bom demais para ser verdade, fica atenta, quando é milagre demais o santo desconfia, e o quanto que em alguns momentos isso é uma voz sabotadora. E a pergunta da menina era: como eu diferencio essa voz da autossabotagem, a voz da crença limitante, como que eu diferencio essa voz de uma eventual intuição ou de um recado que eu estou recebendo do meu eu superior? E essa pergunta eu achei bastante pertinente e muito interessante, porque essa foi uma dúvida que eu carreguei durante muito tempo. Evidentemente, o meu caminho por essa direção da meditação, da interiorização, evidentemente que eu me interessei por isso porque a minha mente era muito agitada, ela me dizia muitas coisas que eu ficava confusa diante daquilo que era dito, e o motivo de eu ter procurado, a primeira vez, né, ter procurado fazer terapia e ter procurado aprender meditação, claro, eu tinha um interesse profissional, tenho um interesse profissional, mas eu acho muito difícil que a gente se interesse por coisas no campo profissional que não tem uma identificação com a nossa vida pessoal. Então, a minha mente, ela sempre foi muito descontrolada, sempre disse coisas e eu ficava na dúvida de como eu deveria entender aquilo. E uma vez eu fiz essa pergunta para um professor de meditação que eu tive, e ele foi bastante categórico na resposta, e eu acho que essa resposta pode talvez ajudar quem esteja eventualmente com essa questão, que ele fala o seguinte, né? Ele respondeu de um jeito assim até bastante arrogante, né? Mas o pensamento chinês às vezes é um pouco assim determinista. Ele me disse o seguinte, né? Que se eu estava ouvindo vozes, né? Que era a voz da mente, né? Que era para eu meditar até as vozes desistirem de falar, porque a nossa verdadeira intuição, a voz do nosso ser superior, a voz da nossa essência, ela não fala na sua orelha, ela faz você sentir. E isso ficou muito gravado assim na minha cabeça, essa questão do medita até calarem a boca, ou até você aprender a não dar ouvidos para essas vozes, porque a questão da intuição, eu acho que a gente pode minimizar, a gente pode facilitar e resumir a situação colocando nessas duas instâncias, né? A mente e o coração. E a voz da mente, ela é uma voz que ela leva em consideração a tridimensionalidade, ela leva em consideração a dualidade, ela leva em consideração a forma como você se enxerga diante das outras pessoas, ela leva em consideração o pensamento, né? O ego é aquela parte da nossa totalidade que acredita que ele é a mente, né? Então ele se identifica com a mente, ele acha que o que a mente pensa é você que está pensando, ele se confunde com a mente, né? E pelo menos todas as referências de intuição, todas as referências dessa comunicação, dessa forma, desse ouvido atento, desse olhar atento, desse coração atento à voz da sua intuição, ou à voz do seu ser superior, ou eventuais, quem tem essa facilidade, né? Quem aprendeu a reconhecer, coloca dessa forma, né? Não é um pensamento, é uma urgência. Eu nunca fui uma pessoa muito intuitiva, não, pelo menos não tenho muitos registros de situações que aconteceram de eu poder realmente ter a minha própria visão, a minha própria referência do que é autossabotagem e do que é intuição. Mas eu tive uma experiência que foi bastante estranha, na verdade, e vem a confirmar isso que essas pessoas me disseram, né? Eu estava descendo para a praia, um caminho que eu estava bastante acostumada a fazer, então eu já tinha as minhas paradas, né? Então eu
descia a serra e eu parava no posto X para ir ao banheiro, eu parava no lugar Y para tomar água, aquela coisa de método, né, de sistematização, de você nem perceber, né, aquilo que você está fazendo. Eu morei um tempo em Ilhabela, então era um caminho que eu estava bastante acostumada a fazer. E quando eu estava descendo a serra, tinha um caminhão na minha frente, e esse caminhão me marcou bastante, porque ele tinha uma frase, que agora eu não vou lembrar qual é, mas que naquele momento da minha vida específico, essa frase ela fazia muito sentido. Era uma frase do tipo... que te incentivava a sair do lugar, né? Se você está descontente, haja diferente. Ou alguma coisa assim, né? Dessas frases de caminhão. Eu falei, nossa, um caminhoneiro, gente boa, né? Uma frase bacana. Mas aquele caminhão começou a me irritar, porque numa serra, e quem conhece, né? O caminho para Ilhabela é a Tamoios, então, assim, é cheia de curvas e... Hoje em dia a estrada está melhor, está mais ampla, mas era uma estrada em que dificilmente você conseguiria ultrapassar um caminhão com fluxo, né? Era uma sexta-feira, era muito difícil de você conseguir uma ultrapassagem. E o caminhão estava ali realmente embaçando o caminho. E eu, com vontade de ir ao banheiro, eu não via, né, a hora de chegar, enfim, e ir ao banheiro, né? E aí, eu tava descendo e quando eu terminei a serra, assim, o lugar que eu sempre parava pra fazer xixi, era assim, dali a, sei lá, 1 quilômetro, né? E tinha acabado de inaugurar um shopping, né, ali em São Sebastião. E no caminho, eu não sei o que me deu, assim, que me deu uma vontade genuína e verdadeira e insuportável de conhecer aquele shopping. E eu peguei a entrada pro shopping. E no momento em que eu entrei, essa vontade desapareceu de mim. Né? Por que você tá parando? Esse shopping, você não sabe onde é o banheiro, você vai demorar mais para chegar, você vai ter que parar o carro, você vai ter que pagar estacionamento, é sexta-feira, à tarde, vai estar cheio pra caramba. Aí a vozinha começou a argumentar, mas que saco, por que você tá fazendo isso? Por que você não foi em frente? O banheiro era muito mais rápido se você tivesse ido em frente. E aquela vontade, a urgência de conhecer o shopping passou, né? Passou naquele momento e eu falei, bom, vou ter que fazer o retorno, né? E fiz o retorno. E voltei, né? Pra voltar pra estrada, né? E no momento em que eu passei pelo shopping de novo, por distração ou sei lá pelo que, eu entrei novamente pro caminho do shopping. Falei, cara, eu não acredito. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô com essa vontade de ir nesse shopping? Eu já desisti uma vez, eu me senti a pessoa mais imbecil da face da terra, porque tudo me dizia, você tá demorando pra fazer xixi. E eu sou super Maria Mijona, eu tenho muita dificuldade de esperar realmente pra ir ao banheiro. E nesse momento eu fui tomar, que cretina, que burra, idiota, por que você fez isso? Novamente. E o posto que eu tô acostumada aí, que eu tava acostumada aí, era muito perto dali. E, enfim, né, eu saí do shopping, falei, eu não vou parar nesse shopping, eu vou parar naquele posto. E eu parei no posto e fui ao banheiro, me sentindo uma cretina, já começando a argumentar, eu perdi a balsa, e agora vou ter que ficar esperando, e o mercado vai fechar, e não sei o quê, e aquela voz, né, crítica, quando de repente o trânsito parou geral, né, e eu só agradecia porque eu tinha conseguido ir no banheiro antes daquele trânsito parar, e passou uma ambulância, passou outra ambulância, e o trânsito não andava. E finalmente, quando andou, aquele caminhão que estava na minha frente, ele tinha provocado um acidente em que tinham outros 5 carros envolvidos. E tinha sido um acidente, assim, que tinha acabado de acontecer, fazia o quê? 15 minutos, assim. E eu lembro que pela conta que eu fiz, e eu fiz essa conta mesmo na época, muito provavelmente se eu tivesse atrás do caminhão, o que eu estaria, porque faltava 1 quilômetro, né? Talvez eu tivesse me envolvido naquele acidente. Eu não sei, eu nunca vou saber, né? Eu agradeci muito pelo fato de ter parado no shopping 2 vezes, né? Mas essa experiência que eu tive realmente não foi uma voz que me falou, por que você não para no shopping? Foi uma urgência, foi quando eu vi eu já tinha parado, né?
não veio sobre a forma de um pensamento, não veio sobre a forma de uma ideia, não veio sobre a forma do sentimento. E o sentir, a emoção, é a forma como a nossa alma se comunica com a gente. Então, eu acho que se você é uma pessoa que você tem esse interesse de despertar esse entendimento da sua alma, essa conexão com a sua alma, eu sugiro que você tenha atividades meditativas para você aprender a silenciar a sua mente. Porque quem está ouvindo a gregos não consegue entender a língua de troianos. Quanto mais você argumentar com essa voz ela tem uma outra característica, ela não te deixa saída. Né? Você oferece uma saída, não, mas então eu vou fazer isso. Ela já lança mas e se? E aí eu vou por aquele lugar. Não, mas calma, não, mas não vai dar certo, mas tem aquilo de sempre enxergar todos os lados da moeda, porque é isso que a mente é feita para fazer. Ela é feita para te ajudar a tomar decisões racionais, como, por exemplo, deixa eu olhar para os dois lados antes de atravessar uma rua, ou então para fazer o cálculo, como é melhor você pagar alguma coisa que você está comprando, se parcelado ou à vista. É para isso que a mente serve, não é para te ajudar a decidir o seu verdadeiro caminho, a sua verdadeira paixão, o que te move, o seu encantamento. Para isso, a resposta está aqui. Eu acho que a gente mistura muito intuição com paranoia. Né? A gente mistura muito. Mas, de modo geral, se você está com essa suspeita, eu sugiro que você aguarde, que você tenha as suas próprias experiências, para que você possa reconhecer na sua vida, observe o que acontece e vá tirando as suas próprias opiniões a respeito daquilo que você sente, aquilo que você pensa. De modo geral, o maior trabalho, entre aspas, trabalho, mas é atividade de maior esforço, em qualquer processo de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento pessoal, é justamente silenciar esses pensamentos. Então, eu acho que medite até que a voz desista de falar com você e você abra os ouvidos de quem realmente você tem que ouvir. Namastê, beijo, até a próxima.